Os jogadores do Internacional se reapresentaram para iniciar a preparação visando enfrentar o Atlético Goianiense nesta segunda-feira. O técnico Mano Menezes tem uma dúvida no setor do meio-campo e Wanderson teve uma atualização sobre o desconforto que teve na coxa direita. O STJD absolveu o lateral direito Rafael Ramos da acusação de injúria racial contra Edenilson na partida entre Inter e Corinthians ainda no primeiro turno. E o atacante Pedro Henrique, em uma entrevista, deixa o torcedor tranquilo quanto à possibilidade de deixar o Internacional e fala também sobre a sua chegada em Porto Alegre, dando detalhes de bastidores e revelando algumas situações. Esse é o Diário do Inter KTO, de terça-feira, 13 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa terça-feira. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, onde eu estive na tarde de hoje. No treinamento, o Mano Menezes não deu grandes indicativos de qual será o time titular. Ele fez um trabalho bem aleatório, bem misturado com os jogadores, uma atividade técnico e tática com os atletas. Mas eu passo aqui algumas atualizações importantes, como por exemplo, Wanderson, que deixou a partida contra o Cuiabá ainda no intervalo, alegando um desconforto muscular na coxa direita. O Wanderson não foi pro gramado do CT hoje, ficou na academia, trabalhando, fazendo o tratamento exatamente para esse desconforto. Ele sente ainda algumas dores e será reavaliado ao longo da semana. A tendência é que o Wanderson jogue, até porque ele passou por exames e os exames não constataram nenhuma lesão, o que é uma boa notícia, mas ele segue com desconforto. Então será preservado, vai tratar para saber ao longo da semana se terá condições de enfrentar o Atlético Goianiense nesta segunda-feira. A tendência é que ele sim se recupere a tempo. Uma outra novidade do treinamento foi o retorno do Tauan Lara, lateral esquerdo reserva do René e que estava fora servindo a seleção brasileira sub-20. O Tauan Lara agora volta a estar à disposição do Mano Menezes, treinou normalmente. E o Rangel, garoto da base, que treinou nos últimos dias, já desce novo para o time sub-20, acabou não tendo a oportunidade de ser relacionado para uma partida, mas é um jogador que está no radar da direção, pelo menos em um futuro próximo para ser utilizado. Tá? A dúvida que o Mano Menezes tem na equipe, ela é no setor do meio campo. Eu gravei um vídeo aqui na tarde dessa terça-feira, direto do CT Parque Gigante, falando exatamente sobre essa dúvida. Alan Patrick deve voltar ao time. E o próprio Mano Menezes deu uma pista disso quando, depois do treino, ficou 15 minutos conversando com o Alan Patrick e também com o René. Eu passei pelo René no CT Parque Gigante, eu cruzei com ele e perguntei para ele o que estava conversando com o Mano Menezes, cara. E o René me contou que eles estavam conversando algumas situações do jogo anterior contra o Cuiabá. Mas, de qualquer maneira, o Alan Patrick deve ser titular nessa segunda-feira contra o Atlético Goianiense, até pelo discurso do Mano, de que jogou muito bem e que o Mano tem tido um discurso de manter aqueles jogadores que se destacam nas partidas. Por isso, a tendência é que o Alan Patrick jogue e que o Depena até possa ficar no banco, em função dessa sequência de time e de um time que jogou muito bem contra a equipe do Cuiabá. É óbvio que os próximos treinamentos ao longo da semana vão determinar isso, mas eu estou começando a apostar nessa alternativa. Sai Depena e o Alan Patrick é mantido na equipe. Vamos falar sobre o caso Rafael Ramos, tá? Vocês lembram a acusação do Edenilson de que o Rafael Ramos cometeu injúrias raciais a ele nessa partida entre Internacional e Corinthians. O Rafael Ramos ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul e denunciado pelo Ministério Público. Então ele responde a um processo criminal sobre este fato aqui na Justiça Gaúcha. Entretanto, no âmbito desportivo, ele foi denunciado pelo STJD, que encontrou indícios de que o Rafael Ramos teria proferido de fato essa injúria. Entretanto, em julgamento no STJD, ele foi, por unanimidade, absolvido. E a alegação e o entendimento do pleno do STJD e dos auditores do STJD é que não existem provas contundentes de que o Rafael Ramos falou a palavra macaco. O que existem são laudos que até se contradizem. Existem peritos que afirmam que o Rafael Ramos falou e existem peritos que afirmam que o Rafael Ramos não falou. E outros peritos ainda dizem que as imagens elas são inconclusivas. Então,
Por isso, os auditores do STJD, com os votos que estão documentados e registrados, acabaram absolvendo Rafael Ramos. Eu chamo a atenção para o voto de um dos auditores, que chegou a afirmar o seguinte: Edenilson, esse não é um voto contra você e contra a sua luta. Siga representando a causa e que todos estamos empenhados em combater o racismo. Ele tomou esse cuidado, este auditor, de mandar uma mensagem de apoio para o Edenilson, absolvendo aquele que foi algoz deste caso, do Edenilson, nesse episódio da suposta injúria racial no estádio Beira-Rio. Então, Rafael Ramos, ele está absolvido, joga normalmente, não tem nenhum tipo de punição no âmbito desportivo e vai responder ao caso na Justiça Gaúcha, onde ele é réu exatamente em função deste episódio. Ele é acusado pelo Ministério Público de ter proferido injúrias raciais ao Edenilson. Edenilson, que foi manchete nessa terça-feira, mas manchete por uma atitude muito positiva. O Edenilson fez mais uma vez uma doação ao Guarani de Venâncio Aires, clube que o ajudou e que formou o Edenilson em uma parte da carreira do jogador. O Edenilson doou 15 mil reais porque o clube está passando por uma série de dificuldades financeiras. Os caras não têm dinheiro, por exemplo, sequer para pagar a alimentação dos jogadores muitas vezes. E o Edenilson doa 15 mil reais para o clube que ajudou na sua formação. Um gesto muito bonito do Edenilson, que é um cidadão espetacular e que ajudou o lugar de onde ele veio, né? Ele é natural até de Alvorada, mas ele começou a sua carreira e teve o maior destaque no Guarani de Venâncio Aires, ainda na base, depois vai para o Caxias, do Caxias para o Corinthians, e aí você conhece a trajetória toda do Edenilson. Eu vou falar agora sobre Pedro Henrique, tá? Que é um jogador que obviamente vem chamando a atenção do noticiário. Ele deu uma entrevista no Bola nas Costas da Rádio Atlântida na tarde dessa terça-feira. E nessa entrevista, o Pedro Henrique de alguma maneira deixou o torcedor colorado um pouco mais tranquilo em relação à possibilidade de saída desse jogador. Eu informei aqui que o São Paulo está buscando e está interessado na contratação do Pedro Henrique. E é um jogador admitido pelo próprio Carlos Belmonte, que é diretor de futebol do São Paulo, que é das características que o São Paulo está procurando. Mas em toda a entrevista, primeiro, Pedro Henrique demonstrou um engajamento e um interesse em permanecer no Internacional e em estar aqui no Internacional muito grande. Até porque a gente sabe, e o Pedro Henrique contou nessa entrevista para o pessoal do Bola, um pouco da sua história, da história da vinda dele aqui para Porto Alegre. Ele fez muita força para vir para Porto Alegre, para jogar no Internacional. Ele quase veio o ano passado, inclusive. Acabou não dando certo, e aí ele veio nesse ano. Porque ele queria estar perto da sua família, porque ele queria estar perto da filha dele, porque ele tinha algumas situações pessoais para resolver. Então ele fez muita força para estar aqui em Porto Alegre. Não faria muito sentido ele sair daqui e ir para São Paulo, tá? O que deixa o torcedor colorado um pouco mais tranquilo. Mas a entrevista dele no Bola nas Costas é muito interessante. Ele fala e dá detalhes da sua saída da Turquia, onde ele ia jogar uma final de Copa da Turquia, mas ele abriu mão dessa final de Copa para viajar para o Brasil para assinar com o Internacional, porque esse era o objetivo desse momento da carreira do jogador. Ele conta outras histórias sobre a carreira dele, é um cara que passou por diversos países da Europa, é muito interessante isso, mas para o torcedor ficar tranquilo, o Pedro Henrique está engajado, o Pedro Henrique está interessado, não parece querer sair do Internacional nesse momento, mesmo que exista o interesse do São Paulo, não pretende sair do Internacional neste momento. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente está tendo nessa semana jogos da Champions League. Champions League é sempre um bom ambiente para a gente fazer uma fezinha na KTO. Por exemplo, nos jogos dessa terça-feira eu passei as odds de Barcelona e Bayern de Munique, mas agora eu quero passar as odds de Manchester City e Borussia Dortmund. Odd do Manchester City 1.22, empate 7.5 e a odd do Borussia 12. Haaland, lei do ex? Pode ser, hein? Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!